Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, trazer a vocês mais um tema para nós podermos refletir. Mas antes disso, peço a vocês para que vocês curtam este vídeo se vocês gostarem, para que vocês compartilhem com os amigos se vocês acharem que vale a pena, para que vocês possam comentar se vocês tiverem alguma dúvida e se inscreverem neste canal, onde existem tantos vídeos tão maravilhosos para o nosso crescer. Tudo bem? Vamos começar? Como a nossa proposta é o estudo sobre temas deste livro, Um Jovem Obsessor, vamos trazer agora uma passagem que tem tudo a ver com o tema que nós propomos hoje, que é dificuldades de um médium em uma família não espírita. Ok? Então vamos lá. Aqui existe uma passagem em que o Jefferson ele faz uma descrição de uma família onde existem os seus alvos, e nesta família ela não é espírita, ela é uma família que não tem este conhecimento e alguns dos seus integrantes são médiums. Então vamos lá. Disse ele: descobri posteriormente com Cadu que Rodrigo tinha percepções mediúnicas ostensivas. Desde os 7 anos, ele sentia a energia vinda dos espíritos e sofria intensamente com a interferência daqueles que não queriam o seu bem-estar. A princípio, seus pais ficaram muito preocupados, mas sob a orientação de uma tia-avó do pai de Rodrigo, que o nome dele é Senhor Cleto, começaram a levar o menino para algumas reuniões espíritas e, como se diz popularmente, fecharam o seu corpo. O que os seus pais não tinham consciência é que a sua mediunidade já tinha voltado a aflorar, agora ainda mais intensa, e que ele sentia tanto o desconforto causado pela presença espiritual dos que acompanhavam Marcos, que é o seu irmão, em seus vícios, quanto a harmonia daqueles que protegiam o seu lar, levando-lhe o alento para superar o contaminante desgaste energético do irmão. Para aqueles que não sabem, Marcos, o irmão dele, ele está vivenciando um momento em que ele está se viciando no início do seu processo de viciação. Desde o início, Rodrigo pensava em avisar os pais que algo estava diferente com o Marcos, mas ele não sabia exatamente o que significava tudo aquilo. E como ele tinha certeza de que os pais tentariam tomar decisões sobre a sua mediunidade de novo, preferiu não comentar nada. A primeira dificuldade que nós percebemos nesta leitura desta passagem do livro é que a dificuldade que aquele que está portando a mediunidade ele tem com aqueles que não compreendem aquilo que ele está passando. A partir do momento que ele teve essa experiência com seus pais, aonde eles ficaram perdidos, eles não sabiam o que fazer, ficaram temerosos e levaram seu filho para fechar a sua mediunidade, fechar o seu corpo, Rodrigo, a partir do momento que ele viu que tudo estava acontecendo de novo, ele não queria passar por tudo aquilo. Ele não se sentia incomodado com a sua mediunidade, mas ele também não sabia como lidar com ela. A partir do momento que nós passamos por determinadas circunstâncias, vivenciamos algo que está em nós, mas que nós não conhecemos, existe uma certa insegurança, existe uma sensação de que nós não saberemos como lidar com isso, com o que nós trouxemos e que está em nós. Existe uma passagem, para darmos início a essa nossa conversa, existe uma passagem, e aí a minha fonte vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos relembrar
o que significa um pouco, uma visão um pouco até floreada do que seria a mediunidade e ser médium. Olhem bem, está no capítulo 28, item 9, onde fala sobre a coletânea de preces espíritas. Vamos lá. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele lança seus olhares na profundeza do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Observaram como, olha que visão bonita sobre a mediunidade, sobre o Pai estar nos dando a capacidade de podermos adentrar num mundo que até aquele momento ele parecia não existir para nós? Vamos continuar. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. Sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Bem, se nós imaginarmos que o tema que nós hoje estamos conversando é as dificuldades de um médium em uma família não espírita, nós precisamos lembrar que muitas vezes nós estamos vivenciando aquilo que parece ser uma dificuldade para que nós possamos aprender alguma coisa, para que nós possamos vivenciar experiências que nos farão mais adaptados, mais experientes para outras tantas circunstâncias, outras tantas experiências que chegarão para nós. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesses anos todos de minha vida é que acaso não existe. E se o acaso não existe, porque em tudo existe o dedinho de Deus ali, de toda a sua perfeição. Se nós nascemos numa família não espírita, com uma mediunidade às vezes até muito ostensiva, isso é porque nós teremos nesta nossa caminhada material as oportunidades de nos colocarmos frente a pessoas que não nos entendem dentro deste conceito e levarmos à frente a nossa determinação para abraçar algo que faz parte de nós. Então, se eu nasço numa família não espírita e possuo uma mediunidade, que eu estou aqui chamando de ostensiva, uma mediunidade onde você tem a flor da pele, toda a sensibilidade, onde você sente o plano espiritual muitas vezes com muita facilidade. Ou muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo, simplesmente está vendo um tumulto emocional, espiritual na sua vida e você não sabe por quê, até que você procure saber o que é. Tudo isso faz parte das suas experiências e da sua necessidade de aprendizado. Uma das que eu consigo hoje visualizar com muita clareza é você aprender a ser determinado e abraçar aquilo que você se propôs vivenciar, mesmo diante das dificuldades. Quando nós pensamos assim, nós começamos a nos dar a capacidade, nos dar as oportunidades, é essa palavra. Nós começamos a nos dar a oportunidade de nós enxergarmos em nós a proposta que nós determinamos para nós quando viemos aqui reencarnar. Mas, Adriana, você está falando às vezes de uma pessoa que ela não se vê médium, ela não sabe o que é mediunidade. Simplesmente o que está acontecendo é algo que toda uma família possivelmente nem consegue
identificar. É verdade. Se eu estou numa família não espírita, possivelmente as coisas, a mediunidade vai aflorar, as coisas vão acontecer. E muitas vezes eu não vou saber porquê, e muito menos a família que está ao meu redor. Mas, volto a falar, como o acaso não existe, nós temos que imaginar e acreditar fervorosamente que haverá circunstâncias que nos farão enxergar que o que nós estamos vivenciando tem o cunho de algo espiritual, de algo que fará com que nós tenhamos que buscar o nosso equilíbrio ou o entendimento do que está acontecendo conosco em algumas fontes que possivelmente não seriam aquelas que eu normalmente estou vivenciando. Então, é o que todo mundo fala, que aquele que não é espírita só vai num centro espírita quando é a sua última opção, quando ele já não sabe mais aonde procurar. E isso não é uma crítica. Por quê? Porque não é a crença que eu professo, mas em razão do que eu programei para mim. Isso faz parte da minha vivência. Eu teria que me deparar em algum momento com esta nova postura de vida para eu poder abraçar algo mais espiritualizado, para que eu possa colocar em prática este dom, né, que o Pai nos deu, como nós podemos ver ali no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a nossa missão ela é santa. Ela é santa por quê? Porque ela tem os melhores propósitos para nós, enquanto nosso crescimento íntimo, individual, e para o outro, que muitas vezes será o nosso alvo de atuação, levando Jesus para os seus corações. Vamos lembrar que o Espiritismo, ele tem como base moral os ensinamentos de Jesus. O espírita é cristão, na maioria das vezes. Então, o que nós levamos para aqueles que buscam o Espiritismo é, antes de mais nada, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nestes poucos minutos que nós conversamos, eu possa ter trazido a vocês um bom entendimento sobre essas dificuldades. É claro que quando nós começamos a falar sobre as dificuldades de alguém numa família não espírita e que é médium, nós podemos pensar em inúmeros exemplos, inúmeras situações em que você vai vivenciar com essas pessoas, muitas vezes dificuldades que serão superadas pelo amor familiar, pelo amor em que cada pessoa dali daquela família, conhecendo você, te trará como uma oportunidade de você estar bem, não importa por qual caminho você escolheu seguir. Então, meus amigos, espero que hoje a gente possa ter efetivamente trazido para vocês um pouquinho mais de entendimento sobre este assunto. Desejo que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que vocês possam ficar com Deus. Fiquem todos em paz.